A outra questão que me pediram foi a questão 162. Ele disse que o cara estava participando de um sorteio e que desse sorteio o cara recebia cartela, nessa cartela tinha 16 números, era uma cartela 4x4, e esses números sorteados eram escolhidos do universo de 50 números que o cara tinha lá à disposição. E os 4 primeiros números sorteados foram 3, 48, 27 e 7. E um determinado cara, chamado Pedro, tinha essa cartela. E os 4 primeiros números ele marcou. Para ele vencer o jogo, ele teria que marcar 4 números numa mesma linha, mesma coluna ou mesma diagonal. Ele falou que o cara não ia mais chamar os números que já foram sorteados. No entanto, ia chamar mais 2 números, Ele perguntava qual é a probabilidade do cara que tem aquela cartela, ele vencer o jogo nessas 2 próximas rodadas. Então, para ele vencer o jogo nessas 2 próximas rodadas, se você pensar bem, o que tem que ocorrer? Ou ele acerta, marcando o número 12, assim ele fecha a primeira linha, ou nas 2 primeiras rodadas ele acerta o 5 e 45, fechando a 4ª coluna, ou nas 2 primeiras rodadas ele acerta o 11 e o 19, fechando essa diagonal. Essas são as únicas possibilidades que resta para ele ganhar. E ele quer saber qual a probabilidade dele ganhar. O grande segredo de probabilidade é você sempre pensar que probabilidades são casos favoráveis sobre casos possíveis. E o grande segredo é você pensar todas as possibilidades que existem desse cara vencer. Então, por exemplo, para esse cara vencer, o que eu poderia pensar? Se o número que eu vou sortear agora fosse o 12, o cara já vencia. Lembrando que dos 50 números, 4 números já foram sorteados, que foram esses números que eu marquei de amarelo, restando apenas 46 números. Então, a pergunta é, desses 46 números, qual é a chance de ser sorteado o número 12? Eu digo que é um caso favorável dentre 46 casos possíveis. Ou ele também pode ganhar preenchendo a primeira linha, se o primeiro desses 2 números que vão ser sorteados não for o 12, ou seja, isso representa 45 possibilidades favoráveis para não ser 12, dentre 46 possibilidades possíveis. E logo em seguida, o segundo número sorteado é o 12. É outra maneira dele ganhar marcando a primeira linha. Então, se o próximo número sorteado vai ser o 12, isso representa um número dentre, não tenho mais 46, porque o primeiro número que eu sorteei não era 12, eu só tenho agora 45. Um caso favorável dentre 45 casos possíveis. Outra maneira dele vencer o jogo, é admitindo que ele acerte os números sorteados na 4ª coluna, ou seja, ele acerta o 5 e o 45. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade de sortear o 5? É um caso favorável, dentre 46 casos possíveis, e a probabilidade de sortear o 45 é um caso favorável, dentre 45 números possíveis. Mas você pensa que pode ele ganhar marcando a 4ª coluna, sorteando o 5 e o 45, mas também poderia ganhar marcando a 4ª coluna se sorteasse o 45 e o 5. Por isso que eu vou multiplicar isso por 2, ok? Que pode ele vencer saindo 5, seguido do 45, mas pode ele vencer saindo 45, seguindo do 5. Ou a última possibilidade que ele tem de vencer é se ele marcar os 4 números que estão naquela diagonal. Como ele já tem o 3 e o 7, resta o 11 e o 19. Então, qual a probabilidade de sortear o 11? É um caso favorável, dentre 46 casos possíveis, e logo em seguida sortear o 19. É um caso favorável, dentre 45 casos possíveis. Lembrando, pelo mesmo motivo aqui, ele poderia vencer se sorteasse primeiro o 19 e depois o 11, assim como também poderia vencer se sorteasse o 11 e depois o 19. Por isso que eu vou multiplicar isso aqui por 2. Então, o que eu faço? Eu tenho uma probabilidade procurada, é 1 sobre 46. Eu conservo o denominador dessas frações, todas elas apresentam o mesmo denominador. Qual é esse denominador? 46 vezes 45, mantive o denominador, e somos numeradores. Aqui ficou 45, aqui 2 e aqui 2. 45 mais 2, 47, 47 mais 2, 49. Então, a probabilidade procurada aqui está, que é o que está na letra E, ok?